O Clark, os que defendem, né? Que eu não tenho que me meter, que eu não posso fazer nada, que eu tenho que deixar lá, que é cultura. Clark, nesse frio que está fazendo no Brasil, de que cidade você está falando, Clark? Você está onde? Eu tô em Portugal. Ah, você está em Portugal. Aqui no Brasil, Clark, está muito frio, está muito frio. Eu queria que as pessoas que estão nos assistindo pensem o seguinte: como é que estão os índios do Rio Grande do Sul nesse frio? É gostoso, é? É gostoso acordar de madrugada numa rede? Você já dormiu em rede, Clark? Já, É já. horrível, porque o frio vem por baixo. Uhum. Eu queria que vocês pensassem como é que foi esses dias para os nossos índios lá no Mato Grosso, porque nós temos cidades na região do Mato Grosso que faz muito frio. A minha filha é do Xingu e tem uma época do ano no Xingu que faz muito frio, Clark. Então, assim, ninguém pensou nos índios nesse momento de frio. Então, eu queria aqui chamar vocês e dizer que frio não é cultura. Se é gostoso o frio, eu queria que os antropólogos que me criticam tanto fossem dormir na aldeia num dia de muito frio. Eu queria que os antropólogos que me criticam tanto fossem lá numa época de seca que não deu, a plantação não deu, a fome que eles passam lá na aldeia. Então, Clark, esse governo vem com esse olhar ampliado. Exatamente o que você falou, somos todos iguais. A minha filha aqui em casa tem direito a um cobertor quentinho, Clark, mas os irmãozinhos dela que estão na aldeia também têm direito a um cobertor quentinho. É isso que a gente pensa, é esse olhar de amor e de respeito à dignidade humana que nós estamos conduzindo a nossa pasta, a pasta da mulher, da família e dos direitos humanos. Eu já morei no Amazonas e eu sei como é a realidade lá. Já viajei de barco entre cidades, e sei como funciona. Ministra, e a busca por crianças desaparecidas? O seu ministério se preocupa muito com isso e Muito. é um trabalho difícil porque também envolve aí tráfico de crianças, de humanos em geral, né? Do Tudo, ser humano, tudo. Clark, de e essa pessoas. questão de buscar as crianças desaparecidas, eu quero que vocês lembrem que não é uma coisa só do meu coração, é do coração do presidente Bolsonaro. Bolsonaro, quando era deputado, trabalhou muito esse tema, tá? Bolsonaro, quando era deputado, estava muito preocupado com as crianças que desaparecem no Brasil. Clark, você sabe quantas crianças desaparecem no Brasil por ano? Não sei, ministro. Nem eu, nem o governo. Sabe por quê? Nós temos, no antigo governo, lá atrás, eles chegaram a afirmar uma época que desaparecem 42 mil crianças por ano no Brasil. E que dessas 42 mil, 9 mil nunca são encontradas. Mas a gente não pode dizer com precisão o número, sabe por quê, Clark? Nós não temos um cadastro nacional ainda de pessoas desaparecidas. Quem está entregando o cadastro é o governo Bolsonaro. Não temos um cadastro unificado. Então, agora a gente veio para desmistificar isso. Nós estamos entregando um cadastro e estamos entregando também políticas públicas para encontrar os desaparecidos, como nunca foi feito no Brasil. Mas eu quero diferenciar aqui, o Clark, o adulto e a criança. E por que essa política está no nosso ministério? Essa política de encontrar as crianças e os adultos desaparecidos, ela é dividida entre o nosso ministério e o Ministério da Justiça. E por que eu estou metida nisso? Primeiro, porque eu amo criança, tá? E eu sempre quis descobrir aonde elas vão parar. Segundo, Clark, porque nem todo mundo que desaparece é crime. Deixa eu explicar para você. Uhum. Tem adultos que querem desaparecer. Tem adultos que precisam desaparecer. Então, nem tudo é crime. Então, tem uma parte dos desaparecidos que é comigo. É aquela mulher que o marido é violento, então ela desaparece. É aquele filho que o pai está envolvido com crime, ele está com medo de morrer, ele desaparece. Ou ao contrário, é o pai que o filho se envolveu com a droga e a facção diz que vai matar o pai e o pai desaparece. É aquele menino que se identifica, por exemplo, gay
ou lésbica, e a família começa a brigar e esse menino desaparece, ou então se converte a uma religião que os pais não querem. Então, tem pessoas que querem desaparecer e pessoas que não querem ser encontradas. Então, a gente tem que entender que essa é uma política bem delicada. Mas a criança, Clark, ela nunca quer desaparecer. Então, a gente tem um olhar para o desaparecido adulto e a criança, quando desaparece, a gente tem que ter um olhar diferenciado. A criança desapareceu, nós temos que todo mundo procurar imediatamente, Clark. E no Brasil, se esperava o mesmo tempo para procurar uma criança, o mesmo tempo de adulto, e a delegacia não procurava imediatamente, esperava-se 24 horas, 48 horas. Bolsonaro disse, isso acabou. Quando for criança, nós vamos fazer um alerta, tipo o alerta Amber que tem fora do Brasil. Quando uma criança desaparecer numa cidade, em meia hora, todo mundo vai receber, assim, na hora, pá, imediatamente, o mais rápido possível, até meia hora, todo mundo da cidade vai receber no seu telefone um alerta que uma criança moreninha, do olho puxado, do cabelo preto, ou uma loirinha, do cabelo claro, desapareceu e se chama Maria, para que a cidade toda se mobilize. E na hora que encontrar essa criança, ou ver uma criança aparecida, começar a comunicar à polícia. Mas a gente vai também, em menos de meia hora, mandar a foto da criança para todos os policiais que estão na fronteira do Brasil. Todos os PRF, policiais federais, policiais militares. Então, a gente vai agora fechar esse cerco. E nós vamos trazer também as redes sociais para essa luta. Instagram, Facebook, YouTube, todo mundo. WhatsApp, todo mundo. E agora, Clark, é muito fácil, por exemplo, o Facebook, ele tem a localização, o georreferenciamento dos seus usuários. Uma criança sumiu em Feira de Santana. Na hora, o Facebook pode disparar só para os usuários de Feira de Santana a foto da criança. Então, a gente está fazendo, vamos fazer uma entrega. E até agora, final de setembro, a gente entrega tudo isso. Nós vamos mudar a história dos desaparecidos no Brasil. E nós queremos também encontrar quem já está desaparecido. Nós estamos com o Ministério da Justiça fazendo coleta de dados genéticos para a gente cruzar dados genéticos, quem desapareceu, quem tem uma família que um parente desapareceu, procure a Polícia Civil da sua cidade, converse, eles vão te explicar como é que você dá os seus dados genéticos, é muito simples, é só um algodão na boca, colher o DNA na boca, e a gente cruzar os dados de pessoas que estão desaparecidas e aqueles que querem encontrar seus pais, seus familiares. O governo Bolsonaro é um governo de amor, de sensibilidade. Nós estamos fazendo essa entrega para o Brasil, claro. A gente sente isso nas suas palavras, ministro. E com essas medidas fica muito mais rápida a velocidade para encontrar uma criança, né? Porque se deixar passar muito tempo, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Então... Clark, veja só, o Brasil tem mais de 16 mil quilômetros de fronteira. Você tem ideia do tamanho disso? A gente nunca vai ter, Clark, efetivo suficiente para poder proteger a cada 1 quilômetro as fronteiras do Brasil. Não existe isso, é impossível. Nós temos fronteira seca e fronteira molhada. Então, Clark, uma criança sair do Brasil, ser sequestrada, traficada, é muito fácil. E por que eles roubam e sequestram crianças, Clark? Tem vários motivos, é bom a gente aqui lembrar alguns. O primeiro é a adoção ilegal. Ainda existe no mundo a adoção ilegal. Depois, o tráfico de crianças para a atividade sexual. A indústria da pornografia infantil, os pedófilos abusam de crianças, traficam. Terceiro, tem o tráfico de órgãos, que não é lenda urbana. Existe tráfico de órgãos, gente, atenção, isso é de verdade. Depois a gente tem as crianças que são traficadas para o trabalho escravo. Levam criança, porque a criança vai crescer, vai virar um adolescente, vai trabalhar. E a gente também tem aí um indicador que nós temos alguns no Brasil e fora do Brasil, geralmente são tiradas do Brasil para isso, rituais também com crianças. Então, a gente precisa entender que tem várias motivações para se sequestrar uma criança no Brasil. E a gente tem que fazer esse enfrentamento. Claro que você já esteve com uma mãe que teve uma criança que desapareceu? Não. Você sabia que o luto nunca fecha? Essa mãe sofre a vida inteira porque não sabe aonde o filho está.
E a mente humana, Clark, ela é muito certinha. A ciência não conseguiu explicar ainda a nossa mente. A gente tem que ver o funeral para que esse luto feche. Se a mãe não vê o funeral, essa ferida fica aberta. Então, a mãe precisa saber se está viva ou se está morta, para ela poder sepultar essa criança aqui dentro do coração e da mente. Ou então saber onde ela está para aliviar suas dores, se a criança está ou não sofrendo. Ou então trazer de volta, porque é o seu objeto de amor. Então, claro que os pais de uma criança que desaparecem, esses pais nunca mais são os mesmos. Nunca mais. Aí você pergunta assim, mas o que mais a senhora vai fazer? Muita coisa. Tem uma proposta que nós estamos entregando para o governo agora. É claro que quando uma criança de 5 anos desaparece de uma casa, você acha que esse pai tem cabeça para ir trabalhar durante a semana? Não, não consegue. Por mais que a polícia está procurando, esse pai também quer procurar. E ele tem o direito de sair na rua procurando seu filho. Não peça um pai, uma mãe de uma criança de 5 anos para ficar dentro de casa esperando, que ele não fica. Faz parte da natureza humana, ele quer ir atrás da sua cria. Esses pais perdem o emprego, essas mães perdem o emprego. Às vezes não tem o dinheiro do ônibus para ir na casa da comadre, para ir na casa da avó, para saber se... Então, assim, a gente vem também, quando uma criança desaparecer, a gente quer cuidar dessa família. A gente precisa dar uma atenção especial a essa família. Então, o governo Bolsonaro vem também com este olhar ampliado e que tomara que a gente consiga logo fazer todas as entregas que a gente planejou. E tudo isso a gente ia entregar em 2020, Clark, mas a questão do recurso, para criar o aplicativo, para fazer a integração do cadastro, tudo isso tem dinheiro, tem que ter investimento. O treinamento ao policial, essa nova ocorrência policial, como é que vai ser? E a gente teve uma interrupção aí por causa de recursos, mas a gente vai entregar logo. E com todos os bilhões que o governo repassou para estados e municípios, né, para o combate à pandemia, a gente estaria muito na frente. E ainda nesse assunto, ministro, existe uma relação desse desaparecimento de pessoas, de tráfico, tanto de adultos quanto de criança, com o tráfico de drogas? Claro, claro. O Clark, tem uma coisa que eu, antes de ser ministra, eu cheguei a atuar algumas vezes dessa forma. Você sabia que crianças são trocadas por pedras de crack no Brasil? Meu Clark, Deus do eu céu. me lembro que em 96, acho que 96, eu tive que ir a uma boca de fumo, eu era advogada, e eu tive que ir numa boca de fumo, eu tive que levar R$ 5 para pegar uma criança na casa de um traficante. Aí você fala o seguinte, você fez isso? Fiz. Você, no primeiro momento, denunciou? No primeiro momento, não. No primeiro momento, eu fui buscar a criança. E era R$ 5. Era o dinheiro que a mãe adolescente devia na boca. Quando eu cheguei lá, Clark, a criança, inclusive, estava até com a mãe do traficante. O traficante não sabia a origem da criança. A mãe não sabia a origem. A mãe disse que o filho tinha dito que era filha de uma namorada e que a namorada tinha brigado, tinha deixado lá. E aí a mãe estava até dando mamadeira para a criança. E depois que eu peguei a criança, que eu saí do bairro, que eu estava numa zona de segurança, eu me lembro, eu tinha uma secretária chamada Simone, minha amiga querida ainda hoje, a Simone dirigindo o carro para mim, um momento eu dirigi com a criança no colo, depois ela dirigiu para mim o carro, só depois que a gente estava em segurança que a gente denunciou. A criança hoje é um adulto, tem um contato com a família, a mãe saiu das drogas, a gente ajudou ela a sair das drogas, mas no Brasil tem muito caso de crianças que são dadas em moedas de troca ou são empenhadas, penhoradas na boca até o pai ou a mãe conseguir o dinheiro para pagar as drogas. É crime, cara. É duro, é dureza. A nossa vida no ministério não é fácil, cara. Eu imagino, ministro. Eu imagino que muita gente aqui, que está aqui no chat, não sabia disso. Por exemplo, uma criança está lá numa boca de fumo por R$ 5, né? É um absurdo isso. Exatamente. Mas o seu ministério está
trabalhando fortemente nisso. Eu vejo, eu sigo todos os canais, o Ministério, né, o seu perfil, estou sempre compartilhando, tentando conscientizar as pessoas disso, porque eu ainda vejo muitas pessoas lhe atacando, inclusive do nosso lado, né? São Então, pessoas amarguradas, pessoas derrotadas, amarguradas, que não estava dando certo para eles, aí começa a atacar quem está fazendo alguma coisa. Gente, ó, pode até discordar e não gostar da Damares e do Bolsonaro, ou a gente pode não ter atendido todas as expectativas de vocês, mas de uma coisa vocês têm que reconhecer, nós estamos tentando. Nós estamos tentando. E os ataques não nos ajudam em nada. Os ataques não ajudam em nada o Brasil. Bora, gente, bora se unir aí, esquece um pouquinho que me odeiam, bora se unir para a gente salvar crianças juntas e transformar essa nação, fazer desse país o melhor país do mundo. Melhor que o teu Portugal aí, tá, claro? Melhor muito país melhor. do mundo para se nascer criança. Muito, eu moro aqui, mas o meu coração é brasileiro, eu trabalho pelo meu Brasil, faço o máximo que eu puder pelo meu país, sou um patriota, se precisar de mim, eu volto imediatamente. Ministra, o seu ministério também vai apoiar a criação de um centro integrado, né, de atendimento a crianças vítimas de violência, né? Cara, essa vai ser a marca, Deus quiser, uma das marcas do governo Bolsonaro. O que é um centro integrado de atendimento à criança vítima de violência, criança e adolescente? Inclusive, a gente começou um projeto pioneiro em Paranaguá, no Paraná. Por coincidência, claro, que eu nasci em Paranaguá. Olha que coisa incrível, eu nasci em Paranaguá. E a rede de proteção à criança no Paraná, os secretários da infância, o secretário de educação, já vem conversando com o nosso ministério há um tempo, eles nos procuraram há um tempo. Então, o governo estadual vai vir como ajuda, o governo federal, nós vamos fazer um piloto lá, mas já estamos também já organizando em Aracaju, João Pessoa, Vitória da Conquista, a gente vai ajudar todo mundo. O nosso ministério, como não tem um dinheiro, a gente entra com a metodologia. O que é isso, Clark? Vamos pensar numa criança vítima de abuso sexual. Quando uma criança é abusada sexualmente, qual é a primeira coisa que quem socorre faz? Leva para o hospital. Essa criança no hospital primeiro conta para a pessoa, ok? Que achou ela. Depois conta para o hospital. Depois ela tem que repetir a história para a polícia militar, que é acionada. Depois tem que ir para a delegacia contar para o escrivão. Depois tem que prestar um outro depoimento para o delegado. Depois tem que ir no legista. Clark, uma criança vítima de violência... Uma burocracia enorme, né? Ela tem que repetir a história dela, no mínimo, 8 vezes. Porque depois ela tem que falar com o defensor, depois ela tem que falar para o promotor, depois tem que falar para o juiz, e às vezes são 2, 3 audiências. Clark, é muito sofrimento, e cada vez que ela conta, ela se vitimiza de novo, ela se revitimiza. É um sofrimento. E tem uma coisa que acontece também nesses episódios, Clark. A criança ela é estuprada com 4 anos. Ela contou o que aconteceu. Ela volta para casa. Até tudo isso acontecer, nós temos processos que demoram 4, 5 anos, Clark. Essa criança, aos 9, ela fala diferente dos 4. E nesse período, adultos ficaram colocando coisa na cabeça dela. Ou ela já está de saco cheio, ou ela já está chateada, ou ela mudou de vida, ela foi adotada, ela está... Então é o seguinte, às vezes a demora nos depoimentos, os depoimentos acabam ficando diferentes um do outro. O que é esse centro integrado? Quando houver uma violência contra a criança, seja física, emocional, sexual, qualquer violência, a negligência, a criança é trazida para esse centro e todos esses atores vão estar lá presentes. E de uma forma lúdica, a criança vai estar sentada numa salinha, brincando com um psicólogo, ela não vai saber que ali é um psicólogo, e esse psicólogo tem um fone. Uma das ações é essa, tá? E aí o delegado fala, pergunte tal coisa. O psicólogo vai ser treinado de uma forma de perguntar para a criança. Às vezes é um desenho que a criança fala tudo. Às vezes é numa historinha que ela conta. Então, os outros ficam aqui atrás, numa sala de vidro, acompanhando a criança e o psicólogo conversando, e é um depoimento só, Clark. Entendeu?
E se precisar repetir alguma coisa, vai ser com um profissional que vai ouvir a criança. Clark, isso vai dar certo. Mas ali naquele lugar, ela vai fazer a perícia, ali naquele lugar vai ter o assistente social, já vai ter o advogado, toda a rede de proteção num lugar só. Eu vou lhe contar uma coisa que você não vai acreditar. E as pessoas, às vezes, não pensam nesses detalhes. Você sabia que a gente já teve casos de estupro de criança que a gente não conseguiu continuar o processo porque a criança tem medo de defunto? Deixa eu explicar. Aonde a perícia é feita? No IML. E ela sabe que no IML tem defunto. É desse jeitinho que elas falam. A gente já teve caso, Clark, da criança chegar na porta do IML e ela não e a mãe não fazia ela entrar, não conseguia entrar com a criança. Mas também, aquelas crianças que entram, a gente já viu criança entrar na mesma sala que tem uma pessoa baleada, com sangue, fazendo uma outra perícia. Então, assim, esse centro integrado vem para que essa criança que já foi vítima de violência não seja submetida a mais violência, a medo, a constrangimento. Deixa eu te contar um caso, Clark, que você não vai acreditar. É uma servidora que trabalha comigo, conta que ela estava uma vez no ML e tinha aquele monte de gente para fazer perícia. No mesmo banco estava sentado a vítima e lá na outra ponta o agressor, porque você sabe que o agressor, antes de entrar na cadeia, tem que fazer a perícia. E na hora de agendar, agendaram para o mesmo horário, o estuprador e a vítima do mesmo lado. Então, a gente quer evitar. Então, nessa questão da proteção da criança, essa é uma marca que o governo Bolsonaro vai deixar o centro de atendimento integral. E quando eu falo integral, se precisar tirar de casa, para qual abrigo vai, qual a família acolhedora vai ficar, se está precisando de comida, de remédio, é tudo. Atendimento integral à criança vítima de violência. Ficou claro? Eu falei demais. Não, ficou claríssimo. Tentar desburocratizar tudo isso, né? Porque acaba eliminando essa linha muito grande, né? Fica muito mais fácil, colocando um profissional mais capacitado, no caso aí um psicólogo, para retirar as informações da criança mais rapidamente, sem causar nenhum tipo de trauma. Sim. Ou então, Clark, às vezes a criança está na delegacia e tem que ir lá no fórum. A mãe não tem o dinheiro do ônibus, cara. Você está entendendo? Tem que ir lá buscar o resultado da perícia ou ir lá fazer a perícia. Não sabe onde fica. Às vezes é uma mãe analfabeta. Então, eu vou dizer uma coisa para você. A gente quer assim, ó. Eu não quero nenhuma criança vítima de violência. Eu gostaria de não ter esse centro integrado no Brasil, porque o Brasil não tivesse violência, mas a violência contra a criança existe. Então, a gente quer o seguinte, na hora que uma criança for vítima de qualquer tipo de violência, qualquer violência, gente, imediatamente o Estado vai dar a resposta e vai proteger essa criança. E mais que proteger, pegar o agressor. Porque o lugar de agressor de criança é de trás das grades, claro. É isso aí, ministro. Que maravilha. O pessoal está falando aqui que está super claro. Ministro, estamos chegando a quase 1 hora, eu não vou mais tomar seu tempo, mas o pessoal vi falando bastante aqui, se a senhora tem algum plano, algum estalinho na cabeça para ir um Senado em 2022, tem muita gente pedindo aqui, meu estado precisa de uma senadora como a Damares, aí falaram vários aqui. Todo mundo pergunta isso, eu já repeti e vou falar de novo, eu não tenho nenhuma intenção de ir para o parlamento. O que eu quero, Clark, é ajudar pessoas sérias a se eleger. E eu vou sair pedindo voto para as pessoas sérias. Vou. No processo eleitoral, no meu final de semana é meu, eu vou ajudar os amigos, vou pedir voto, sim, vou indicar quem eu acredito para o parlamento. Eu acho que nós temos que ter um Congresso Nacional, de verdade, uma bancada conservadora, ninguém surfando nas nossas bandeiras. Nós já aprendemos a lição. Gente, acorda, tá? Nós aprendemos a lição. Muita gente veio aí no período eleitoral levantando as nossas bandeiras. Era tudo mentira. Era projeto de poder. Mas as máscaras estão caídas. Nós vamos reeleger aqueles que realmente conduziram as nossas pautas.
Nós vamos banir, os conservadores têm que se unir para banir os falsos, os traidores, os que mentiram, que não têm nenhum compromisso com a criança, com a mulher, com o idoso, com as nossas bandeiras. Porque ser conservador não é ir para a rede ficar criticando o Supremo Tribunal, não. Ser conservador é ser uma nação que protege criança, que tem emprego para todo mundo, que tem a mulher protegida, idoso, livre da violência. Isso é pauta conservadora. Gente, nós vamos ter que aprender o que é ser conservador. Criança sendo criança, sem nenhuma ideologia, confundindo identidade de criança no Brasil. Isso é pauta conservadora. Então, eu quero que a gente se una para a gente eleger os verdadeiros conservadores no Brasil. E a gente ter um Congresso Nacional do bem, e que vote e faça proposições do bem para a gente mudar essa nação. Então, Clark, eu não serei candidata a nada, mas vou trabalhar muito para o nosso presidente ser reeleito, porque a gente merece. Clark, ó, mesmo que vocês não queiram mais Bolsonaro, ele tem o direito de fazer o governo dele, que ele não fez. Nós tivemos um ano e meio interrompido por uma pandemia. O ano de 2019, a gente recebe o orçamento de 2018 e um planejamento de 2018. A gente não pode mudar nada em 2019. Aí, 2020, quando ele ia começar a mostrar a que viemos, a gente teve uma pandemia. E depois, todos esses engessamentos aí pode falar? Pelo judiciário. Mas aí, o Bolsonaro tem o direito de ter, no mínimo, mais 4 anos de governo para mostrar as nossas políticas públicas e mostrar o que a gente prometeu, e a gente cumpriu o que a gente prometeu. Então, Clark, eu vou trabalhar muito para essa pauta ser reeleita, para as crianças serem protegidas. E a resposta ainda é Bolsonaro. E vou dizer uma coisa, atenção, conservadores, atenção, equipe, atenção, time. Em 1 ano e meio, não vai nascer nenhum líder no Brasil. Um líder não se nasce, não se faz em 1 ano e meio. Na próxima eleição ainda vai ser Bolsonaro e esquerda. Vocês escolhem. Nós não temos uma opção C. A nossa melhor opção é Bolsonaro. E o cara é bom. Nós temos um grande líder governando esta nação. Dê a oportunidade a Bolsonaro e seu time de governar esta nação. Então, gente, na próxima eleição, eu vou trabalhar muito para a gente reeleger Bolsonaro. Vou trabalhar muito para a gente eleger e reeleger os conservadores de verdade. Mas eu não serei candidata a nada, Clark, pelo amor de Deus. Está na hora de eu me aposentar e cuidar da minha vida. Assim que a gente for eleger Bolsonaro, eu quero começar a pensar em descansar. Tá bom, ministra. A gente está vendo aqui pelo seu relato que como é um ministério difícil, né, de se levar. E a gente compreende perfeitamente. Estaremos com a senhora indicando pessoas de direita mesmo, para a gente não cair nas armadilhas, né, que já caímos no passado. Bolsonaro é a nossa única opção. Vamos trabalhar muito aqui nesse canal por isso. Ministra, muito obrigado pela sua presença, a senhora é muito gentil. Acabou, a gente nem falou tudo, claro. Vamos combinar uma outra live, tem tanto tema. Você vê que a gente ficou hoje aí um pouquinho mulher, um pouquinho criança, mas a gente tem tanto tema. Por exemplo, eu queria tanto falar de moradores de rua, pessoas em situação de rua, eu queria tanto falar dos meninos e meninas que estão presas, acautelados no Brasil, eu queria tanto falar de outros temas. Então, assim, eu queria muito voltar ao seu canal para falar com o seu público, porque você é um cara, assim, eu te acompanho, vejo muita coisa que você escreve, você posta, você é muito corajoso, e você busca sempre na fonte a verdade. Isso. Você não se deixa ser levado. Eu vejo que você, às vezes, tem até gente que te questiona porque você vai na fonte e você fala a verdade. Então, eu quero muito voltar ao canal, quero cumprimentar todo mundo que ficou com a gente numa noite de sábado, com essa ministra linda aqui, ó, extraordinária. Lindíssima. Modesto, simples, humilde. Deixa eu falar, muito obrigada, gente, por terem gastado esse tempo com a gente aqui. Eu só vou dar um recado para todo mundo. Você deixa eu dar um recado aqui no seu canal? Claro, o recado é o seguinte: nós não estamos cansados e nem estamos desanimados. Segundo recado, nós não temos medo.
O recado está aí e vou continuar firme aqui no meu trabalho. Obrigada, Clark. De nada, ministra. Senhoras e senhores, com vocês, a nossa Mulher Maravilha, a ministra Damares Alves.